O sol filtrava através das cortinas de renda do salão de festas improvisado, transformando o ar em uma teia dourada que dançava sobre os rostos ansiosos dos convidados. Ji-eun apertava o buquê de flores silvestres contra o peito, sentindo o coração martelar como um tambor de guerra. Aos 24 anos, ela era apenas uma garçonete de um café modesto em Gangnam, lutando para pagar as contas da mãe doente e o aluguel de um quartinho apertado em um beco esquecido de Seul. Como diabos ela havia chegado ali, no altar de uma igreja ornamentada com cristais e arranjos caros, vestida em um gown branco que parecia saído de um sonho alheio? Tudo começara 3 meses antes, em uma noite chuvosa de outono. Ji-eun corria pelas ruas encharcadas, equilibrando uma bandeja de cafés para os últimos clientes do turno noturno. O ar cheirava a asfalto molhado e quente frito das barracas de rua próximas. Ela tropeçara em uma poça, derrubando uma xícara que se estilhaçara aos pés de um homem alto, impecável em um terno preto sob um guarda-chuva, que parecia mais uma armadura. Ele não piscara, apenas erguera os olhos escuros, frios como o aço de uma lâmina. "Desculpe, senhor, eu pago pela xícara", gaguejara ela, ajoelhando-se para recolher os cacos, as mãos tremendo do frio e da vergonha. Ele se agachara ao lado dela, sem pressa, e pegara um pedaço de porcelana com dedos longos e precisos. "Não se preocupe, acidentes acontecem." Sua voz era baixa, com um sotaque que ecoava a autoridade, mas havia algo suave ali, como o ronco distante de um motor luxuoso. Quando seus olhares se cruzaram, Ji-eun sentira um arrepio que não era só da chuva. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam ver através dela, não a garçonete desajeitada, mas algo mais, algo que a deixava exposta. Ele se chamava Min-ho, dissera, ao ajudá-la a se levantar. Um empresário, vago o suficiente para soar respeitável. Naquela noite, ele deixara uma gorjeta generosa e um cartão com seu número. "Se precisar de algo, ligue." Ela rira, achando que era só papo furado de um cliente rico, mas ligara, 2 semanas depois, quando o hospital ligara sobre a conta da mãe. Ele aparecera como um fantasma, resolvendo tudo com uma ligação. "Considere um investimento em gentileza", dissera, com um sorriso que não chegava aos olhos. De um encontro casual veio um jantar. De um jantar, passeios pela cidade iluminada por neon, onde ele a levava a lugares que ela só via em dramas da TV, restaurantes com vistas para o rio Han, onde o ar cheirava a hanwoo grelhado e vinho importado. Min-ho era um enigma, frio e calculista em público, mas com ela havia toques hesitantes, a mão roçando a dela ao passar o sal, o olhar demorando-se em seu rosto enquanto ela ria de piadas bobas sobre o trânsito caótico de Seul. "Você é como um sopro de ar fresco em uma sala enfumaçada", murmurara ele uma vez, e Ji-eun sentira o calor subir pelo pescoço, imaginando o que mais aqueles lábios poderiam dizer. Ele nunca falava de trabalho, só de trivialidades, o gosto pela música tradicional coreana misturada com jazz, a aversão ao caos das estações de metrô lotadas. Ji-eun, por sua vez, contava sobre sua vida simples, as noites limpando mesas até os pés doerem, os sonhos de estudar arte algum dia, o medo constante de perder a mãe para a doença. Ele ouvia, realmente ouvia, e pela primeira vez ela se sentia vista, não como uma sombra na multidão de uma cidade impiedosa. Então veio o pedido. Não de namoro, mas de casamento. "É arranjado, mas pode ser real", dissera ele, em um jardim privado sob as luzes de lanternas de papel. Seus olhos, pela primeira vez, pareciam vulneráveis, como se ele carregasse um peso invisível. "Minha família. Eles esperam isso. Mas eu quero você, Ji-eun. Você me faz querer algo além do dever." Ela hesitara, o coração dividido entre o conto de fadas e o medo de que ele fosse bom demais para ser verdade. Mas a mãe, fraca na cama do hospital, sorrira ao saber. "Ele te ama, filha. Aceite a chance." Agora, ali estava ela, no altar, o padre murmurando votos em coreano antigo. Os convidados, estranhos em ternos caros e hanboks bordados, observavam em silêncio. Min-ho estava ao seu lado, alto e imponente,
o rosto uma máscara de serenidade. Seus dedos entrelaçaram os dela durante o ritual, quentes e firmes, enviando faíscas pela pele dela. Você está linda, sussurrara ele, inclinando-se perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro amadeirado de sua colônia misturado ao incenso da igreja. O coração dela acelerara, imaginando a vida que poderiam ter. Noites abraçados em uma cama macia, risadas compartilhadas longe das preocupações. Mas então, no momento em que o padre perguntou se alguém se opunha, um homem irrompeu pela porta lateral da igreja. Alto, com cicatrizes no rosto e um casaco de couro gasto, ele gritou: "Pare! Ele é um mentiroso. Min-ho não é um empresário. Ele é o chefe da máfia coreana, o tigre de Gangnam. Ele te usa como escudo, garota." O salão explodiu em sussurros. Jeon congelou, o buquê escorregando de suas mãos. Min-ho xingou baixinho, sua mão apertando a dela com força demais, os nós dos dedos brancos. Seus olhos, antes suaves, agora flamejavam com fúria controlada. "Não escute ele", murmurou, mas sua voz tremia, traindo o pânico. O homem avançou, apontando um dedo acusador. "Pergunte sobre os corpos que ele enterrou. Sobre os negócios sujos nos clubes de Itaewon. Você é só a noiva troféu para limpar a imagem dele." Jeon recuou, o vestido embolando em suas pernas. O mundo girava. As luzes, os rostos, o cheiro sufocante de flores murchas. Min-ho, o homem que a fizera rir com histórias bobas, que a tocara com gentileza. Um mafioso. O pavor subiu pela garganta dela como bile. Sem pensar, ela se virou e correu, o véu voando atrás como uma asa quebrada, deixando para trás o altar e o homem que jurara amá-la. Mas enquanto corria pela nave da igreja, ouviu sua voz ecoar, rouca e desesperada. "Jeon, espere, por favor." Lá fora, a chuva caía de novo, lavando as lágrimas de seu rosto. Mas o eco de seus passos e de outros mais pesados perseguindo-a, a fazia questionar se poderia realmente fugir. A chuva caía em lençóis grossos sobre as ruas de Seul, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos letreiros de Gangnam. Ji-eun corria sem direção, o vestido de noiva encharcado, colando-se à pele como uma segunda camada de arrependimento. Seus sapatos de salto fino afundavam nas poças, e cada passo ecoava o pavor em seu peito. Como ela pudera ser tão ingênua? Min-ho, o homem que a olhara com olhos que pareciam prometer o mundo, era um criminoso, um chefe da máfia. As palavras do intruso martelavam em sua mente. "Ele te usa como escudo." Seu estômago revirava, misturando nojo e uma dor inexplicável, como se o coração estivesse sendo rasgado ao meio. Ela virou em um beco estreito, ofegante, encostando-se a uma parede úmida que cheirava a lixo molhado e fumaça de churrasco de rua. O som de passos pesados se aproximava, não só os de Min-ho, mas outros, mais ritmados, como uma matilha em caça. "Jeon!" gritou ele novamente, a voz rouca cortando a cortina de água. Ela tapou os ouvidos, mas era inútil. Lágrimas se misturavam à chuva em seu rosto, quentes e salgadas contra o frio que a invadia. De repente, uma mão forte agarrou seu braço, girando-a com gentileza surpreendente. Era Min-ho, o terno impecável agora grudado ao corpo atlético, os cabelos pretos colados à testa. Seus olhos, aqueles olhos que a hipnotizavam, estavam selvagens, cheios de uma urgência que ela nunca vira. Atrás dele, 2 homens altos em casacos escuros. Bodyguards, sem dúvida, pararam a uma distância respeitosa, olhares vigilantes varrendo o beco como falcões. "Por favor, me escute", implorou ele, a voz baixa e urgente, puxando-a para mais perto para abrigá-la sob o guarda-chuva que um dos guardas lhe estendera. O cheiro dele, colônia amadeirada misturada ao odor terroso da chuva, envolveu-a como um abraço indesejado, mas familiar. Ji-eun tentou se soltar, mas seus dedos se fecharam em torno do pulso dela, não com força bruta, mas com uma possessividade que a fez tremer. "Eu não sou o monstro que ele pintou. Eu queria te contar, mas o tempo." "Você mentiu para mim", explodiu ela, a voz ecoando no beco vazio.
O humor amargo da situação a atingiu como um tapa. Ela, a garçonete simples, discutindo com um mafioso na chuva, ainda vestida como uma noiva fugitiva. Empresário? Investimento em gentileza? Era tudo uma fachada para quê? Para me usar como sua boneca de porcelana limpa? Min-ho hesitou, o rosto endurecendo por um segundo antes de suavizar. Ele a puxou para um canto mais protegido, longe dos olhos dos guardas, que fingiam inspecionar o celular. Não é assim, minha família. É o clã. Eles exigem uma imagem respeitável. O casamento era para selar alianças, mas você mudou tudo. Seus dedos traçaram o contorno do braço dela, um toque leve que enviou arrepios pela espinha dela, misturando raiva e algo mais perigoso, uma faísca de desejo que ela odiava admitir. Eu me apaixonei por você de verdade, Ji-eun. Pela sua risada, pela forma como você me faz esquecer o peso que carrego. Ela riu, um som seco e incrédulo, limpando o rosto com as costas da mão. Apaixonado, enquanto enterra corpos em Itaewon. Me poupe, Min-ho. Ou devo chamar de Tigre de Gangnam agora? O apelido soou ridículo em sua boca, e por um instante, um brilho de humor relutante surgiu nos olhos dele, quebrando a tensão como um raio de sol em nuvens escuras. É um título exagerado, murmurou ele, com um meio sorriso que a desarmava. Mas se é para ser honesto... Sim, eu comando coisas que você não entende, negócios que mantêm minha família viva, mas eu nunca te machucaria, jamais. Ele se aproximou mais, o peito subindo e descendo rápido, o calor de seu corpo contrastando com o frio da chuva. Seus lábios roçaram a orelha dela ao sussurrar. Volte comigo, deixe-me explicar tudo. Eu protejo você e sua mãe. Ninguém vai tocá-las. Ji-eun sentiu o coração acelerar, o corpo traindo-a com a proximidade dele, o jeito como sua mão deslizava para a curva de sua cintura, possessivo, mas terno. Havia ciúme ali, ela percebia agora. O modo como ele olhava para os guardas, como se até eles fossem uma ameaça. E se eu disser não, você me força? É assim que funciona no seu mundo? A expressão dele escureceu, e ele apertou o abraço, não dolorosamente, mas o suficiente para que ela sentisse os músculos tensos sob o tecido molhado. Eu imploro, Ji-eun, não force minha mão. Atrás deles, um dos guardas pigarreou, inclinando-se para sussurrar algo no ouvido de Min-ho. O rosto dele endureceu instantaneamente. Temos que ir. Aquele idiota da igreja. Ele é de um clã rival. Eles sabem onde você mora agora. O pavor voltou, gelado como a água escorrendo por suas costas. Ji-eun pensou na mãe sozinha no apartamento apertado, nas ruas de Seul que de repente pareciam armadilhas. Eu não posso. Minha vida era simples antes de você. Simples, mas vazia. Rebateu ele, com uma intensidade que a fez engolir em seco. Seus lábios pairaram perto dos dela, o hálito quente misturando-se ao dela, criando uma bolha de tensão elétrica no ar úmido. Deixe-me te mostrar que pode ser mais. Volte para a igreja, ou pelo menos para o meu carro. Eu te levo para casa e amanhã. Amanhã eu te conto tudo. Ela hesitou, o corpo inclinado para ele, apesar da mente gritando para fugir. O toque de sua mão em sua bochecha era como uma âncora, quente e perigosa. Mas antes que pudesse responder, um carro preto parou no fim do beco com um guincho de pneus, faróis cortando a chuva como lâminas. 2 homens saíram, rostos sombreados, e um deles gritou: Min-ho, entregue a garota, ou vamos pegar ela do jeito difícil. Min-ho praguejou, empurrando Ji-eun para trás de si, o corpo dele uma barreira protetora. Fique comigo, ordenou, a voz agora um rosnado possessivo. Ou eles te levam, e eu não respondo pelo que acontece depois. A chuva torrencial abafava os gritos dos rivais, mas o coração de Ji-eun batia alto o suficiente para competir com o trovejar distante. Min-ho a empurrou para trás de uma pilha de caixas de entrega abandonadas, o corpo dele se curvando protetoramente sobre o dela, como um escudo vivo. O ar no beco era denso, carregado com o cheiro metálico de ozônio e o fedor azedo de lixo encharcado. Seus músculos tensos pressionavam contra as costas dela, e apesar do pavor, Ji-eun sentiu um calor traiçoeiro se espalhando pelo seu corpo.
o mesmo calor que a atraíra para ele, desde o primeiro encontro desajeitado na rua. Não se mexa, murmurou Min-ho, a voz um sussurro rouco contra sua orelha, o hálito quente roçando a pele úmida de seu pescoço. Ele sacou uma arma pequena do coldre sob o casaco, o metal reluzindo brevemente sob a luz fraca de um poste quebrado. Os guardas dele avançaram, trocando tiros curtos e precisos com os rivais, que se agacharam atrás do carro preto. Um estalo ecoou, e uma bala ricocheteou na parede perto deles, fazendo Ji-eun engasgar. Min-ho, isso é loucura, sibilou ela, as mãos tremendo enquanto se agarrava à lapela molhada do terno dele. O vestido de noiva, agora uma ruína encharcada e transparente, colava-se às curvas do seu corpo, e ela corou ao perceber o olhar dele desviando por um segundo, não de desejo puro, mas de uma mistura de preocupação e algo mais primal, possessivo. Eu não sou parte disso, me deixe ir. Ele virou o rosto para ela, os olhos escuros flamejando na penumbra. Você já é Ji-eun. Desde que fugiu do altar, eles te veem como fraqueza minha. Um tiro mais próximo os fez se encolherem juntos, e por um instante, seus corpos se fundiram completamente. O peito largo dele contra os seios dela, as coxas se tocando no aperto do espaço. O cheiro dele, amadeirado e agora misturado ao suor e à pólvora, invadiu suas narinas, despertando memórias de noites mais calmas, de toques hesitantes em bancos de parque sob as luzes de neon. Seu coração acelerou, não só de medo, mas de uma faísca indesejada de desejo, como se o perigo amplificasse tudo entre eles. Os guardas revidaram com eficiência brutal, e logo os rivais recuaram para o carro, acelerando para longe com um guincho de pneus que espirrou água suja. Min-ho relaxou ligeiramente, mas não a soltou, os dedos ainda firmes em sua cintura. Vamos, meu carro está a 2 quadras daqui. Ele a guiou pelo beco, um braço ao redor dos ombros dela, como se temesse que ela evaporasse na chuva. Ji-eun tropeçou nos saltos destruídos e ele a ergueu sem esforço, carregando-a parte do caminho, como se ela fosse leve como uma pluma. Você pesa menos que uma das minhas negociações ruins, brincou ele, com um sorriso torto que não chegava aos olhos, tentando aliviar o ar pesado. Ela bufou apesar de tudo, o humor absurdo da cena, uma noiva fugitiva sendo carregada por um mafioso armado, quase a fazendo rir histericamente. Eles entraram em um sedã preto blindado, os guardas assumindo o volante e o banco da frente. O interior era um contraste luxuoso com o caos lá fora. Couro macio aquecido, cheirando a novo e a algo sutilmente picante, como ginseng fresco. Min-ho tirou o casaco encharcado, revelando a camisa branca colada ao torso definido, os botões tensionados sobre os músculos. Ji-eun desviou o olhar, mas não antes de sentir o rubor subir pelo pescoço. Para onde estamos indo? Perguntou ela, a voz trêmula enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de Gangnam, passando por barracas de tteokbokki fechadas e multidões de pedestres sob guarda-chuvas coloridos. Um lugar seguro, meu clube em Itaewon, respondeu ele, inclinando-se para a frente para ajustar o aquecedor, o braço roçando o dela de propósito. Seus olhos se encontraram no reflexo do vidro escuro, e ali, no silêncio relativo do carro, a tensão romântica explodiu como uma faísca em gasolina seca. Eu sei que você está com raiva, mas me dê uma chance de explicar. Não tudo, ainda não, mas o suficiente para você entender por que eu preciso de você. Ji-eun cruzou os braços, mas o gesto só a fez sentir o frio se infiltrando mais. Precisa? Como uma peça no seu tabuleiro de xadrez mafioso. Conte-me então, por que um tigre como você se importaria com uma garçonete qualquer? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos úmidos, revelando uma vulnerabilidade que a pegou de surpresa. Linhas de cansaço ao redor dos olhos, uma sombra de dúvida que o homem de ferro da igreja não mostrara. Meu pai construiu isso tudo com sangue e alianças. Ele morreu há 2 anos, deixando dívidas com clãs rivais. O casamento era para unir forças com uma família influente, limpar a imagem do clã. Mas quando te vi naquela rua derrubando café como se o mundo fosse acabar por causa de uma xícara quebrada,
Ele riu baixinho, um som genuíno que aqueceu o ar confinado. Você me lembrou que há vida além das sombras. Eu não planejei me apaixonar, Dion. Foi como um tiro no escuro que acertou em cheio. As palavras pairaram entre eles, carregadas de subtexto. O carro parou em um semáforo e Min-ho se virou para ela, o rosto iluminado pelo brilho vermelho. Seus dedos traçaram o contorno do queixo dela, um toque leve, hesitante, que enviou arrepios pela espinha. Eu tenho fraquezas, sabe? Como todo mundo. A maior é você agora. Se algo acontecer com você por minha causa... Sua voz falhou, e ele se aproximou, os lábios a centímetros dos dela, o hálito misturando-se ao dela em uma promessa silenciosa. Ji-eun sentiu o corpo inclinar-se involuntariamente, o desejo lutando contra o medo, os seios arfando com a respiração acelerada. O beijo pairava, quase acontecendo, os olhos dele vulneráveis, suplicantes, como se ele estivesse implorando não só por perdão, mas por salvação. Mas o motorista pigarreou, quebrando o encanto. Chefe, estamos sendo seguidos. Um carro cinza, 2 quadras atrás. Min-ho se afastou abruptamente, a máscara fria retornando. Acelere, leve-nos para o clube agora. Ele apertou a mão de Ji-eun, os nós dos dedos brancos. Fique perto de mim. Isso só piora se você fugir de novo. Enquanto o carro acelerava pelas ruas sinuosas de Itaewon, com suas luzes pulsantes de bares e clubes ecoando o pulsar do coração dela, Ji-eun percebeu que estava sendo arrastada para o coração do império dele. Uma festa de clã disfarçada de evento social, onde segredos e perigos dançavam sob as luzes estroboscópicas. E no meio de tudo, o homem ao seu lado, com seu toque que queimava como fogo, prometia uma confissão que poderia mudar tudo. Ou destruí-los. O clube em Itaewon pulsava como um coração acelerado sob as luzes estroboscópicas, o ar denso com o cheiro de soju misturado a perfumes caros e suor dançante. Ji-eun desceu do carro com as pernas trêmulas, o vestido de noiva encharcado agora uma relíquia ridícula contra o caos noturno da rua lotada de estrangeiros e coreanos em trajes noturnos. Min-ho a guiou pela entrada lateral, seu braço firme ao redor da cintura dela, como se ela fosse uma posse valiosa em meio a ladrões. Os guardas flanqueavam os lados, olhos atentos, enquanto o carro cinza que o seguira desaparecia na multidão de táxis e motos. Você parece uma noiva zumbi de um drama ruim, murmurou Min-ho, com um sorriso torto que tentava aliviar a tensão, mas seus olhos varriam a escuridão como um predador. Ji-eun bufou, o som perdido no burburinho da música eletrônica que vazava pelas portas. Pelo menos eu não estou armado até os dentes, rebateu ela, sentindo o calor da mão dele através do tecido fino, um toque que a ancorava e queimava ao mesmo tempo. Como poderia odiar alguém cujo simples roçar de dedos a fazia esquecer o caos por um segundo? O interior do clube era um labirinto de sofás de veludo vermelho e mesas baixas carregadas de garrafas reluzentes, iluminado por neon azul que dançava sobre rostos anônimos. Não era uma festa qualquer. Ji-eun percebeu isso pelos olhares discretos, pelos homens internos que cochichavam em cantos escuros e pelas mulheres em hanboks modernos que fingiam dançar, mas vigiavam. Meu território, explicou Min-ho baixinho, guiando-a para uma sala VIP nos fundos, separada por cortinas pesadas de seda. Aqui ninguém entra sem convite, exceto rivais burros. Eles se sentaram em um sofá amplo, o couro macio contrastando com o desconforto dela. Um garçom apareceu como um fantasma, servindo chá quente de jasmim em xícaras delicadas, um gesto de Min-ho para acalmá-la, ela supôs. Seus dedos roçaram os dela ao passar a xícara, um toque demorado que enviou faíscas pela pele úmida. Beba. Vai te aquecer. A voz dele era rouca, carregada de subtexto, e Ji-eun sentiu o rubor subir, odiando como o corpo traía a mente. O chá queimava a língua, mas era o olhar dele, fixo em seus lábios, que a deixava sem fôlego. Antes que pudesse responder, a cortina se abriu com um farfalhar dramático. Uma mulher alta entrou, cabelos pretos cascateando como seda, vestida em um quipau vermelho que acentuava curvas perigosas. Seus olhos, afiados como lâminas,
pousaram em Ji-eun com desdém antes de se suavizarem para Min-ho. Opa, o que é isso? Uma noiva molhada no meio da nossa reunião? A voz dela era melosa, mas com um veneno sutil, e ela se aproximou sentando-se ao lado dele, com uma familiaridade que fez o estômago de Ji-eun revirar. Min-ho se endireitou, o braço possessivo voltando à cintura de Ji-eun. Soo-jin, esta é Ji-eun, minha noiva. A palavra soou como uma reivindicação, e Soo-jin ergueu uma sobrancelha rindo baixinho. Noiva, depois daquela cena na igreja, os rumores já correm como fogo em pólvora. Seu tio está furioso. Diz que isso enfraquece o clã. Alianças se desfazem por caprichos como esse. Ela gesticulou para Ji-eun como se ela fosse um acessório descartável. E ela, uma garçonete, como vai limpar sua imagem suja com isso? Ji-eun sentiu a raiva borbulhar, misturada a uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Soo-jin era tudo que ela não era. Confiante, parte daquele mundo sombrio, tocando o braço de Min-ho com uma intimidade que gritava história. Eu não pedi para estar aqui, retrucou Ji-eun, a voz firme apesar do tremor. E se ele quer uma noiva troféu, que encontre outra. Eu cuido da minha vida sozinha. Mas as palavras soaram vazias, porque parte dela queria ficar, queria desvendar o enigma dele, mesmo que doesse. Min-ho apertou a mão dela, os olhos flamejando para Soo-jin. Chega, Ji-eun não é troféu, ela é real. A palavra pairou, vulnerável, e por um instante Soo-jin recuou, mas não sem um sorriso sarcástico. Real o suficiente para atrair os lobos, seu tio convocou uma reunião agora. Eles querem sua cabeça, ou a dela, para te ensinar lealdade. Ela se levantou, lançando um último olhar para Ji-eun. Boa sorte, noiva. O tigre não protege as ovelhas por muito tempo. Sozinhos novamente, o silêncio pesou como chumbo. Min-ho se virou para ela, o rosto próximo demais, o cheiro de sua colônia misturando-se ao jasmim do chá. Ignore ela. Soo-jin é leal ao clã, mas cega para o resto. Seus dedos traçaram o braço dela, subindo devagar até o ombro exposto pelo vestido rasgado, um toque que era ao mesmo tempo consolo e sedução. Ji-eun estremeceu, o corpo arqueando involuntariamente para ele, o calor se espalhando como fogo lento. Mas ela tem razão sobre o tio. Ele espera que eu siga as regras, casar para fortalecer alianças. Se eu te escolher, perco tudo. O clã, a proteção para sua mãe. O dilema a atingiu como um soco. Amor versus segurança. Paixão versus o abismo do mundo dele. Ji-eun pensou na mãe, frágil no hospital, nas ruas seguras que agora pareciam minas terrestres. E você? Vai me sacrificar por eles? Sua voz quebrou e ela se aproximou, os lábios roçando o queixo dele em um gesto impulsivo, sentindo a barba por fazer arranhar a pele. O desejo era palpável, elétrico, as mãos dele em sua nuca, puxando-a para um beijo que pairava, quase se concretizando, os corações batendo em uníssono no ar carregado. Mas o celular de Min-ho vibrou, cortando o momento como uma lâmina. Ele atendeu, o rosto endurecendo. — O quê? Agora? Desligou, amaldiçoando baixinho. — Meu tio, ele mandou homens. Quer te levar para negociar sua saída. Diz que você é uma ameaça. Seus olhos, cheios de desespero, encontraram os dela. Eu não posso te proteger aqui para sempre, Ji-eun. Fuja agora, ou fique e lute comigo. Mas escolha, porque se eles te pegarem, eu perco você para sempre. Ji-eun congelou, o coração dividido em pedaços afiados, enquanto vozes ecoavam do corredor. Passos se aproximando como o destino inevitável. As vozes no corredor se aproximavam como um enxame de vespas irritadas, ecoando através das cortinas de seda que tremiam levemente com o ar-condicionado do clube. Ji-eun sentiu o pânico subir pela garganta, um nó apertado que a impedia de respirar direito. Min-ho se levantou de um salto, o corpo dele se posicionando entre ela e a entrada, como uma muralha viva de músculos tensos e determinação feroz. Seus olhos, aqueles poços escuros que a hipnotizavam, agora brilhavam com uma mistura de fúria e desespero. E por um segundo,
Ele estendeu a mão para ela, os dedos abertos em um gesto silencioso de "Venha comigo." "Não se mexa", sussurrou ele, a voz baixa e urgente, o hálito ainda carregado com o aroma doce do chá de jasmim que eles haviam compartilhado momentos antes. Mas Ji-eun não obedeceu. O instinto de sobrevivência, o mesmo que a fizera correr do altar, a impulsionou para a porta dos fundos, um painel discreto que levava a uma escada de serviço. Ela se esgueirou para lá, o vestido rasgado roçando contra as paredes úmidas, o coração martelando tão alto que abafava a música pulsante do salão principal. Atrás dela, ouviu o confronto explodir. A voz grave de Min-ho, ordenando aos guardas. O estalo de uma porta sendo aberta à força, e um grito abafado que poderia ser de Soo-jin ou de um dos homens do tio. Ela desceu os degraus aos tropeços, os saltos destruídos ecoando como tiros em miniatura no concreto frio. O ar lá embaixo era mais pesado, cheirando a óleo de fritura das cozinhas e a umidade de tubulações antigas, um contraste gritante com o luxo da sala VIP. Saiu por uma porta de emergência, para o beco atrás do clube, a noite de Itaewon engolindo-a com sua cacofonia de risadas bêbadas, buzinas de táxis e o cheiro persistente de kebabs grelhados de vendedores ambulantes. A chuva havia parado, deixando poças que refletiam as luzes neon em tons de rosa e azul, mas o ar ainda estava carregado de umidade, colando os fios de cabelo úmido à sua testa. Ji-eun correu por 2 quadras, o peito ardendo, até encontrar um táxi iluminado como um farol em meio ao caos. "Hospital Geral de Seul, rápido!" ofegou ela para o motorista, um homem idoso com bigode grisalho que a olhou de soslaio pelo retrovisor, notando o vestido de noiva em frangalhos. "Casamento ruim, senhorita?" perguntou ele com um sorriso simpático. E, apesar de tudo, Ji-eun soltou uma risada trêmula, o humor negro da situação aliviando o peso por um instante. "Você não faz ideia." No hospital, o cheiro estéril de desinfetante e flores murchas a acertou como um tapa. A mãe dela, Eun-ji, descansava em uma cama estreita, o rosto pálido iluminado pela luz fraca do monitor cardíaco. Aos 50 anos, com cabelos grisalhos amarrados em um coque frouxo, ela parecia frágil como porcelana fina, mas seus olhos se iluminaram ao ver a filha. "Ji-eun, o que aconteceu? Você está vestida assim?" A voz dela era um sussurro rouco, e Ji-eun se jogou ao lado da cama, enterrando o rosto no ombro magro da mãe, as lágrimas voltando em uma enxurrada. "Mãe, eu fugi do casamento. Ele não é quem eu pensava." As palavras saíram aos soluços, e Eun-ji afagou seus cabelos, o toque gentil contrastando com o mundo de violência que Min-ho representava. "Shh, filha, conte tudo." E Ji-eun contou. Não tudo, mas o suficiente. O homem charmoso que se revelara um mafioso, o confronto na igreja, a perseguição no beco e no clube. Omitiu os toques que a faziam tremer, o jeito como o corpo dele se moldava ao dela, em momentos de perigo, despertando um desejo que a envergonhava. Mas a mãe, com sabedoria forjada por anos de luta, apertou sua mão. "O amor não é simples, Ji-eun, seu pai. Ele também tinha segredos. Mas ele lutou por nós. Pergunte a si mesma, esse homem luta por você?" Enquanto isso, do outro lado da cidade, Min-ho enfrentava o inferno particular no clube. Seu tio, um homem de 60 anos com o rosto marcado por cicatrizes antigas e olhos frios como o inverno de Seul, o encurralara na sala VIP, agora um campo de batalha com mesas viradas e garrafas quebradas. Soo-jin observava de um canto, braços cruzados, o quipau vermelho manchado de soju derramado. "Você é um tolo, Min-ho", rosnou o tio, a voz ecoando como um trovão baixo. "Essa garota é uma fraqueza. Os lobos já mandaram uma mensagem. Eles querem uma fatia do nosso território em Gangnam, ou vão usá-la contra nós. Eu te avisei sobre casamentos arranjados. É pelo clã, não por caprichos românticos." Min-ho se endireitou, o sangue escorrendo de um corte superficial na testa, onde um soco errante o acertara. Seus guardas estavam do lado de fora, contendo os homens do tio,
mas ele sabia que a lealdade era frágil como vidro. Ela não é fraqueza, tio. É o que me mantém humano. As palavras saíram carregadas de uma verdade que ele nunca admitira em voz alta. Revelou então o segredo mais profundo, o trauma que o moldara. Meu pai não morreu de ataque cardíaco. Os lobos o envenenaram. E eu vi tudo, aos 18 anos, escondido no armário, ouvindo ele implorar por misericórdia. Eu jurei vingar, mas jurei também não ser como ele, cego pelo dever. Ji-eun. Ela me lembra que há mais que vingança. Eu amo ela, tio. De verdade. O tio riu, um som seco e amargo, mas havia uma rachadura em sua armadura, o reconhecimento de um eco do próprio passado. Amor? No nosso mundo, isso é uma sentença de morte. Escolha, o clã ou a garota. Amanhã os lobos vêm negociar. Se ela interferir, eu mesmo cuido dela. Ele saiu, deixando Min-ho sozinho com Sujin, que se aproximou hesitante, tocando seu ombro. Ele tem razão, opa, mas eu vi como você olha para ela. Se for lutar, faça direito. Horas depois, o telefone de Ji-eun vibrou no hospital, um número desconhecido. Ela atendeu, o coração na boca, e a voz de Min-ho encheu o ar, rouca e exausta. Ji-eun, graças a Deus, você está bem? O som dele, vulnerável, a fez fechar os olhos, imaginando o rosto machucado, os lábios que quase a beijaram no carro. Estou com minha mãe, mas Min-ho, isso tem que acabar. Seu mundo me assusta. Eu sei, murmurou ele, e ela ouviu o suspiro profundo, como se doesse respirar. Mas o meu também me assusta sem você. Meu tio me deu um ultimato, o clã ou nós. Os lobos sabem de você agora. Eles vão usá-la para me quebrar. Eu tenho um plano, uma reunião amanhã à noite, no armazém antigo em Yeouido. Eu negocio a paz, mas preciso que você venha. Não como refém, mas como minha âncora, se eu te perder. A voz falhou, e o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, de toques não dados, de beijos adiados. Ji-eun sentiu o calor subir pelo corpo, o desejo misturado à raiva, o amor indeniável brotando como uma flor teimosa em solo árido. Por que eu confiaria em você de novo? Perguntou ela, mas sua voz tremia, traindo o anseio. Porque eu imploro, Ji-eun, chorando se precisar. Venha, lute comigo, ou perca tudo, inclusive nós. O clique da ligação ecoou, deixando-a com a escolha: fugir para uma vida simples e vazia, ou mergulhar no abismo com ele, onde o perigo dançava com a paixão mais intensa que já sentira. Enquanto a noite se arrastava, com o bip constante do monitor da mãe como um relógio contando os segundos, Ji-eun soube que a decisão a mudaria para sempre, e que, quer quisesse ou não, seu coração já escolhera. O armazém abandonado em Yeouido erguia-se como uma relíquia esquecida à beira do rio Han, suas paredes de concreto rachado engolidas pela névoa da noite úmida. O ar cheirava a metal enferrujado e água parada, misturado ao zumbido distante do tráfego da ponte iluminada por neon. Ji-eun desceu do táxi com o coração na garganta, vestida agora em jeans simples e um casaco emprestado do hospital, longe do glamour destruído do vestido de noiva. Cada passo ecoava no chão irregular, e ela apertava o celular como um talismã, relembrando a voz trêmula de Min-ho na ligação. Eu imploro, Ji-eun, chorando se precisar. Aquelas palavras a haviam arrastado até ali, contra todo bom senso, porque o vazio sem ele era pior que o medo. Guardas discretos a guiaram para dentro. Lanternas penduradas balançando como estrelas falsas, iluminando caixas empilhadas e sombras alongadas. No centro, sob uma lâmpada nua, Min-ho esperava, flanqueado por seus homens leais. Seu terno escuro estava amarrotado, o rosto marcado por um hematoma fresco na mandíbula, mas seus olhos se acenderam ao vê-la, uma mistura de alívio e fome que a fez parar por um segundo. Você veio, murmurou ele, avançando para pegá-la pela mão, os dedos quentes e calejados entrelaçando-se aos dela com uma urgência que enviava faíscas pela pele. O toque era possessivo, mas terno, como se ele temesse que ela se dissolvesse na névoa. Eu vim porque não aguento mais fugir,
confessou ela, a voz baixa, o peito arfando com a proximidade dele. O cheiro amadeirado de sua colônia a envolveu, misturado ao suor sutil da tensão, e por um instante o mundo se resumiu àquele ponto de contato, a palma dele contra a dela, o calor subindo pelo braço como uma promessa não dita. Mas o momento se quebrou com o ronco de motores. 3 vans pretas pararam do lado de fora e os lobos entraram, liderados por um homem corpulento com tatuagens de dragão subindo pelo pescoço. Atrás dele, o tio de Min-ho observava de um canto sombrio, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desaprovação. Então, tigre de Gangnam, zombou o líder dos lobos, um sorriso torto revelando dentes de ouro. Trouxe sua fraqueza para brincar, a noiva fugitiva. Os rumores dizem que ela te deixou no altar como uma piada ruim. Seus homens riram. Um som gutural que ecoou nas vigas, mas Min-ho não piscou, o corpo tenso como uma corda esticada, a mão ainda firme na de Ji-eun. Ela não é fraqueza. É o motivo pelo qual eu negocio paz, não guerra. Sua voz era aço, mas havia uma rachadura, o jeito como ele apertava os dedos dela, como se ela fosse sua âncora no abismo. A negociação começou tensa, vozes ecoando em coreano afiado e inglês misturado para os estrangeiros nos lobos. Eles queriam território em Gangnam, uma fatia dos clubes de Itaewon, e usavam Ji-eun como moeda. Entregue a garota e esquecemos as dívidas do seu pai, ou ela vira nossa isca para atrair mais rivais. O tio de Min-ho interveio, a voz rouca. Ouça-os, sobrinho. O clã vem primeiro. Ela é só uma distração. Ji-eun sentiu o estômago revirar, o ciúme e o medo se entrelaçando, mas ela ergueu o queixo, surpreendendo a todos. Eu não sou isca para ninguém, disse ela, a voz firme apesar do tremor. E se vocês acham que podem me usar, experimentem. Eu corro mais rápido que suas vans. Um riso nervoso escapou de um dos guardas de Min-ho, quebrando a tensão como um raio de humor em meio à tempestade, e até o líder dos lobos piscou, surpreso com a ousadia da garçonete comum. Min-ho a olhou, os olhos brilhando com orgulho e algo mais profundo, um desejo que faiscava no ar úmido. Viu? É por isso que eu a escolho, disse ele ao tio virando-se para o rival. Sem ela, sem paz. Eu cedo o armazém em Yeouido e uma rota de importação, mas toquem nela e eu queimo tudo. Seus clubes, suas alianças, até o último lobo em Seul. O impasse se estendeu, o ar carregado de subtexto e olhares afiados. Mas então veio o twist. Sujin surgiu das sombras, o quipau trocado por calças pretas e um casaco, um envelope na mão. Eu tenho provas, anunciou ela, a voz cortante. Gravações do envenenamento do pai de Min-ho. Vocês, lobos, não foram só assassinos. Subornaram o inspetor da polícia para encobrir. Se isso vazar, a Interpol vem para cá e ninguém escapa. O líder empalideceu, os homens murmurando, e o tio de Min-ho praguejou, traindo sua própria cumplicidade. Traição? Rosnou ele para Sujin, mas ela o encarou friamente. Não traição. Lealdade ao que resta de humanidade no clã. Min-ho me convenceu. Ela, a noiva, vale mais que velhas dívidas. O caos explodiu. Os lobos recuaram ameaçando retaliação, mas o tio de Min-ho, acuado, cedeu. Peguem suas provas e sumam. O clã sobrevive sem vocês. Ele lançou um último olhar para Min-ho, uma mistura de raiva e relutante respeito. Você ganhou isso, mas cuide dela ou eu cuido. Saiu com os lobos deixando o armazém em silêncio, exceto pelo gotejar distante da chuva que voltava a cair. Min-ho se virou para Ji-eun, o corpo exausto desabando contra uma caixa, puxando-a para um abraço apertado. Você foi corajosa, mais que eu mereço. Seus lábios roçaram a testa dela, descendo devagar para a bochecha, o hálito quente traçando um caminho de fogo. Ji-eun ergueu o rosto, os olhos encontrando os dele, e o beijo veio finalmente, não hesitante, mas faminto, as bocas se fundindo com a urgência de meses de tensão acumulada. As mãos dele em sua cintura, os dedos se enterrando no tecido do casaco, puxando-a mais perto até que seus corpos se colassem, o calor se espalhando como uma onda.
os corações batendo em uníssono. Era sensual, elétrico, o gosto dele de sal e determinação, as línguas dançando em uma promessa de noites sem segredos. Eles se separaram ofegantes, as testas encostadas, e Min-ho sussurrou, a voz embargada. Eu implorei chorando no telefone, mas aqui. Eu choro de alegria. Deixe-me ser seu, Ji-eun. Sem máfia, sem mentiras. Eu dissolvo as alianças antigas. Começo limpo. Por você, pela sua mãe, por nós. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, quentes contra a pele dela, e ela as limpou com os polegares, rindo baixinho através das próprias lágrimas. Seu tigre chorão. Eu aceito. Mas da próxima vez que derrubar café em mim, eu cobro o dobro. Eles saíram do armazém de mãos dadas, o rio Han brilhando ao fundo como um novo começo, a chuva lavando os pecados do passado. No carro, com Sujin ao volante e um sorriso relutante nos lábios, Min-ho a puxou para o colo, beijando-a de novo devagar, enquanto Seul piscava lá fora. Pela primeira vez, o perigo parecia distante, e o desejo, puro, real, era tudo o que restava.